Se quisermos alcançar o nosso destino dado por Deus, temos que ir contra a corrente do sistema desse mundo. Vocês são filhos e filhas do Deus Altíssimo. Jesus disse: deixe a sua luz brilhar para que o mundo possa ver suas obras. Nós devemos ser luz nesse mundo. Estamos dormindo e seremos mudados. Mudar significa alterar, transformar ou revolucionar. Oi, eu sou o John Bevere e eu quero falar sobre o implacável poder que você precisa para nunca desistir. Nós somos individualmente membros do seu corpo. Seu corpo não está quebrado? Seu corpo é um. Amém? Quando você ouve Cristo, quando você lê Cristo, você precisa se incluir nisso. Por causa do que Ele fez, por sua graça, Ele nos fez um com Ele. É um bom lugar para dizer amém. Agora que entendemos que o Novo Testamento nos inclui quando ele fala de Cristo, vamos examinar a oração apaixonada de Paulo em Efésios. Paulo pediu que pudéssemos conhecer ou compreender qual é, presta atenção na palavra, qual é a incomensurável e ilimitada e suprema grandeza. Vocês ouviram isso? Ok, vamos ouvir outra vez. Incomensurável, que não se mede. Ilimitada, que não tem limites. Suprema grandeza do seu poder. Você pode dizer amém? Que tamanha magnitude é essa, não é verdade? Então, você concordaria que o nosso Senhor Jesus, o Senhor da glória, tem poder incomensurável e ilimitado? Você concordaria? Diga amém. Você concorda que ele vai além de qualquer outra força ou poder neste universo, a não ser o do Pai? Você pode dizer amém? No entanto, você diria exatamente a mesma coisa falando de si mesmo? Acho que eu ouvi um Mais importante, você creria nisso? Se não, você se separou de Cristo. É parte de outro corpo. Você não é parte de Cristo? Aí você diz: John, você foi um pouco longe demais agora. Fui. Eu vou ler para você a passagem inteira. Qual é a incomensurável, ilimitada e suprema grandeza do seu poder em e para nós que cremos? Falava de nós o tempo todo. Ha! Viu o que a tradição faz? Paulo se referia a nós quando orou essa oração. Por quê? Porque nós somos parte de Cristo. Dessa forma, o poder exato que ele tem, nós temos. Ok, continuando a oração. Como demonstrada na obra da sua poderosa força, que ele exerceu em Cristo, quando o levantou dos mortos e o fez assentar ao seu lado direito nos lugares celestiais. Isso é Efésios 1, 19 e 20. Você crê que o Senhor Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou e agora está sentado no lugar mais alto de autoridade? Ok? Se você é cristão, acredita, você diria isso sobre si mesmo? São grandes as chances que a maioria não se veja essa luz, mas vamos ler Romanos 6, 3 e 4. Paulo diz: fomos enterrados com ele no batismo para a morte. De forma que, como Jesus foi levantado dos mortos pela glória do Pai, também nós possamos andar em novidade de vida. Somos o corpo de Cristo. Dessa forma, no momento em que fomos imersos nele, nossa história mudou. De acordo com Efésios 1:20 que lemos, em Cristo estamos sentados no lugar de autoridade. Na verdade, é o lugar mais alto de autoridade no universo, exceto pelo do Pai. Estão comigo? De acordo com Efésios 1:21, Cristo está posicionado muito, eu estou lendo Efésios 1:21, muito acima, não um pouco acima, muito acima de qualquer governo e autoridade
E poder, isso aborda tudo, não é? Todo governo, autoridade e poder. Não só nessa era e neste mundo, mas também na era e no mundo que estão por vir. Você crê que Jesus está posicionado acima de todo governo, autoridade e poder, tanto nesse mundo quanto no universo? Você crê? Se você é cristão, é claro que sim. Mas você diria isso de si mesmo? Ou mais importante, você creria nisso? A respeito de si mesmo. Então Paulo deixa isso muito claro para a igreja de Corinto. Você está pronto para o que ele vai dizer? É maravilhoso. Ouça essas palavras. 1 Coríntios 3, 21 a 23. Ouça com atenção. Ninguém, então, deve se gloriar pelo que os homens podem fazer. Na verdade, todas as coisas pertencem a vocês. Este mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo isso é vosso. E vocês pertencem a Cristo. E Cristo pertence a Deus. Ele disse que o mundo é seu, a vida é sua. Mas eu digo a vocês que vocês estão em Cristo. Vocês deviam estar reinando em vida. Jesus faz essa declaração. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês agora. Ouça as palavras dele, como o Pai me enviou. Ele veio destruir as obras do diabo. A Bíblia diz, por esse propósito, o Filho de Deus foi manifesto para que ele pudesse destruir as obras do diabo. Em outras palavras, destruir o efeito do que Adão fez. E aí está falando de doença, pestilência, terremoto, essas coisas, certo? Quem melhor do que o próprio Jesus para dar o exemplo? O mundo caído não o dominou, pelo contrário, ele controlou o mundo. Quando a tempestade veio destruí-lo, ele falou com ela. Ele disse ao vento e ao mar para se acalmarem e eles obedeceram. Quando precisou de comida para o povo no deserto, tendo apenas alguns pães e peixes, ele alimentou 5.000 pessoas e depois 4.000 pessoas. Quando ele não tinha barco e tinha que ir para outro lado para ministrar para alguém, simplesmente andou sobre a água. Ele fez com que a figueira secasse desde a raiz e nunca mais desse fruto. Ele colocou uma orelha de volta no homem, que a tinha perdido pelo fio da espada. Ele limpou os que estavam doentes. Ele fez o coxo e o aleijado andarem, o cego ver e o surdo ouvir. Homens inspirados por demônios não intimidaram ele. Multidões tentaram empurrar ele de um precipício, mas ele saiu. Os governantes tentaram encontrá-lo, mas não conseguiram. A lista é quase infinita. Ele diz para nós: a verdade é que qualquer um que crer em mim fará as mesmas obras que eu fiz e coisas ainda maiores. Quando é que vamos parar de colocar isso em faixas e crer nisso? Ele reinou em vida. Ele superou a oposição e a adversidade. Ele trouxe o céu à terra. Ele definiu o nível para seguirmos e espera de nós ainda mais. Então, mais uma vez, vamos ver Romanos 5,17. Todos que receberam a abundante graça de Deus, repitam, abundante graça de Deus, e liberalmente foram feitos justos com ele, vão reinar em vida por Cristo. E aí vem a próxima pergunta. Como reinamos em vida? Resposta: pela graça abundante de Deus. Você leu o que está escrito? Reinamos em vida pela graça de Deus. Eu quero que todos repitam isso. Eu falo, você repete. Reinamos em vida. Ouça o que você diz. Pela graça de Deus. Os que receberam a abundante graça de Deus e o dom da justiça vão reinar em vida. Reinamos em vida pela graça de Deus. E aí que a enorme, eu quero dizer, enorme desconexão acontece na igreja. Cerca de 1 ano e meio atrás, uma pesquisa nacional foi feita na América. Eu digo de costa a costa, milhares e milhares e milhares de cristãos foram entrevistados, 5.000. Estamos falando de nascidos de novo, crentes na Bíblia que vão para a escola dominical.
Nesta pesquisa, o que era pedido era para dar 3 ou mais definições ou descrições da graça de Deus. A esmagadora maioria das respostas da pesquisa era salvação, um dom imerecido e perdão dos pecados. E eu fico muito feliz que os americanos entendem que somos salvos pela graça e só pela graça, e que você não pode comprar essa graça porque é um dom de Deus, certo? E que pela graça de Deus os nossos pecados foram apagados. Graças a Deus que os americanos sabem disso, Martinho Lutero fez um bom trabalho. Mas aí foi onde a tragédia ocorreu na pesquisa. Apenas 2%, para falar a verdade, 1,9% daqueles 5.000 cristãos entrevistados disseram que a graça é a capacitação que vem de Deus. Quando, na verdade, essa é a forma como o próprio Deus define a sua graça. Ele diz ao apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu... Todos gritem. Amém. Mais uma vez. Amém. Pois meu poder funciona melhor na sua fraqueza ou na inabilidade humana. O que a graça de Deus nos dá a habilidade para fazer? Ir além da nossa capacidade. Meu poder é aperfeiçoado na sua incapacidade humana. Vocês estão entendendo? Vamos um pouco mais longe, voltando ao original. Se olharmos a palavra grega para graça mais usada, é a palavra charis. Charis é definido por Strong como dom, favor, benefício, gracioso e liberalidade. Certo? Então, se você pega a definição inicial que Strong dá e combina com alguns textos selecionados de Efésios, Gálatas e Romanos, você tem a definição de graça que a maioria dos cristãos estão familiarizados. Mas Strong não para aí. Ele continua a definir essa palavra grega charis como isso, a divina influência sobre o coração e a sua reflexão na vida. Então há um reflexo externo do que acontece no coração. Essa é a capacitação da graça. Lembra de Atos, capítulo 11, versículo 23? A Bíblia diz que quando Barnabé chegou à igreja de Antioquia, ele viu a evidência da graça de Deus. Ele não ouviu sobre a graça de Deus. Ele viu a capacitação que estava refletida nas suas vidas. Vocês entendem? Veja, na América não é dessa forma. Na América, a graça é uma coisa intangível. Você não vê o reflexo dela. Porque na América é só uma coisa que apaga pecados e nos dá o bilhete para o céu. E é por isso que muitos cristãos na América vivem como o povo do mundo da América. Porque a graça foi reduzida de capacitação para cobertura apenas. Vocês estão comigo? Outra enciclopédia define essa palavra grega, charis, como presença capacitadora de Deus na vida de alguém. A minha definição, depois de anos e anos de estudo e oração, é simplesmente essa. Capacitação gratuita de Deus, que nos dá a habilidade para ir além da nossa habilidade natural. Esta é a graça de Deus. Posso dizer mais uma vez? Capacitação gratuita de Deus, que nos dá a habilidade para ir além da nossa habilidade natural. Agora, por que acontece que apenas 2% dos cristãos americanos entendem isso? Deixa eu desenhar uma imagem hipotética aqui, ok? Digamos que fizemos uma pesquisa e descobrimos uma pequena tribo na África que vive numa mata perto da linha do Equador. E nessa pesquisa nós descobrimos que para essa tribo conseguir água, teriam que andar uns 10 quilômetros e pegar a água no poço mais próximo, colocar nas costas e voltar para a aldeia. Sempre que precisavam de medicamentos, tinham que ir até a aldeia mais próxima, que ficava 90 quilômetros dali, e eles tinham que andar 90 quilômetros, colocar os medicamentos nas costas e voltar para a aldeia. Então tomamos uma decisão. Nós vamos, veja a definição de graça, vamos dar a eles um presente. Vamos beneficiá-los, seremos graciosos, seremos favoráveis, seremos liberais. Decidimos que nós vamos comprar e dar de presente uma nova Land Rover. Então mandamos uma Land Rover para a África, estacionamos na aldeia. Fomos na aldeia, pegamos o chefe e a tribo, levamos até lá e então mostramos ao chefe e a todos e então dissemos sobre a Land Rover: chefe, esse é o nosso presente para vocês. E colocamos o chefe lá dentro. Ligamos o carro. E a gente disse: chefe, esse carro é maravilhoso. Ele tem ar-condicionado. Quer dizer, se tiver 40 graus lá fora, tudo que você precisa fazer é apertar esse botão, colocar 20 graus e ele vai ficar confortável em 20 graus. E tem mais, ele tem aquecedor. Quando tiver muito frio à noite, é só apertar aqui,
colocar em 25 e ele vai ficar bem quentinho aqui. E não é só isso, chefe, nós também temos rádio via satélite. Sabe o que significa, chefe? Você vai poder ouvir as finais do Brasileirão. E sabe o que mais nós temos, chefe? Nós temos um DVD player. Não só isso, nós temos um CD player nessa gracinha. Então você coloca um CD de adoração. Então nós ligamos e o chefe fica maravilhado com a adoração invadindo o ambiente. Então saímos do carro e o chefe, o quê? Eu preciso dar por esse carro? Oh, não precisa dar nada. É o nosso presente gratuito, porque amamos muito vocês. Então vamos embora. E depois de partirmos, mais tarde descobrimos que eles continuam andando 10 quilômetros para conseguir água. Ainda estão tendo que andar para conseguir suas coisas, ainda estão andando 100 quilômetros para conseguir medicamentos. Por quê? Porque deixamos de dizer ao chefe que a primeira definição funcional da Land Rover é o transporte. Estamos negligenciando em contar para a igreja na América que a primeira definição funcional da graça de Deus é a capacitação dele. E aí você diz, espera aí, John, você disse primeira. Foi por isso que eu não aplaudi. Você disse a primeira definição. É a primeira definição. Há 1 ano e meio atrás, eu estava orando ao redor da minha casa, Liz e os garotos tinham saído. Eu orei por 30 minutos e de repente o Espírito Santo me fez uma pergunta que eu nunca vou esquecer. Ele disse, filho, como eu apresentei a graça no meu livro, no Novo Testamento? Bem, como autor de 14 livros, aquela pergunta realmente significou muito para mim. Pois quando eu estou escrevendo um livro e apresento uma palavra que não é familiar para a maioria das pessoas, eu tenho que dar a definição funcional primária quando eu apresento, depois eu apresento a secundária e a terciária, mas primeiro eu tenho que dar a primária, você entendeu? Bem, deixa eu explicar melhor a vocês. Se eu estou escrevendo uma carta para o chefe daquela tribo, sabe o que eu digo no primeiro parágrafo? Chefe, estamos lhe dando uma Land Rover novinha e sua função primária é transporte. Agora você não precisa mais andar 10 quilômetros para conseguir água, você dirige até lá e volta. Você não precisa mais carregar aqueles animais pesados, você dirige até lá e volta, entenderam? Não precisa andar 90 quilômetros até a próxima vila, você dirige até lá, pega os medicamentos e volta em menos da metade do tempo. Por que eu tenho que dizer isso? Porque o chefe nunca viu um carro antes. Aí no segundo parágrafo eu falo do ar-condicionado e do aquecedor. No terceiro parágrafo eu falo do rádio via satélite. No quarto do CD e do DVD. Mas eu preciso dar uma definição funcional primária quando eu apresento, certo? E o Senhor me fez aquela pergunta. Ele disse, filho, como eu apresentei graça no meu livro, o Novo Testamento? E eu disse honestamente, não sei. Então eu corri para o meu computador, abri a concordância bíblica e vi como Deus apresenta a graça no Novo Testamento. Vocês querem ver? João 1,16 é como ele apresenta, vamos ver, em toda a sua plenitude. Sua de quem? De Jesus. Em toda a plenitude de Jesus. Todos recebemos. E graça por graça. O que o apóstolo está passando é isso. Essa é a riqueza da abundância da graça. Então, em essência, o que ele está dizendo é, este é o transbordar a totalidade do que a graça faz por nós. Qual é o transbordar ou a totalidade do que a graça faz por nós? Ela nos dá a totalidade de Jesus. Ok, você não entendeu, Ok, vamos dizer... Eu gosto de esportes, deixa eu usar esse exemplo, ok? Então vamos dizer que eu vou num campinho de várzea. E chego num time jogando nesse campinho de várzea. E falo com o reserva desse time que fica sentado o tempo todo, certo? Chego no garoto e digo, ei, nós temos uma nova forma científica que permite colocar em você a totalidade do Neymar. O que você acha que o garoto vai dizer? Ei, coloca isso em mim agora. E o que ele vai fazer? Começar no timinho de várzea e vai ganhar o campeonato. Vai parar no campeonato nacional e vai virar um astro. Suponha que eu chegue para um estudante de arquitetura aqui na universidade local. E eu digo, ei, nós temos meios científicos capazes de colocar em você a totalidade de Oscar Niemeyer. Um arquiteto admirável. O que você acha que o garoto diria? Cara, coloca isso em mim agora. E o que ele faria? Ele ia viver o seu primeiro ano de calouro e então começar uma carreira vitoriosa. Se eu chegasse no homem de negócios e dissesse, ei, nós temos meios científicos para colocar em você a totalidade do Steve Jobs e do Bill Gates. O que você acha que ele vai dizer? Cara, agora. Coloque em mim agora. E o que ele vai fazer? Ele vai começar a pensar em meios de investir que ele nunca pensou antes.
A graça não nos dá a totalidade do Bill Gates, ou do Steve Jobs, ou do Neymar, nem do Oscar Niemeyer, nem do Albert Einstein, nem do Beethoven. A graça nos dá a totalidade do próprio Jesus Cristo. Isso é poder, baby! Amém! Foi por isso que o apóstolo João escreveu, quando ele estava aproximadamente com 80 anos, ele escreve: como Jesus é. Assim somos nós neste mundo. Não, peraí. Vocês estão ouvindo? Como Jesus é. E ele é o máximo, né? Assim somos nós neste mundo. Não como Jesus é, seremos no milênio. Não como Jesus é, seremos no céu um dia. Não como Jesus é, seremos na próxima vida. Como ele é, assim somos nós neste mundo. É por isso que eu fico tão irritado. E eu fico irritado mesmo quando chega um pregador com essa voz religiosa dizendo: bem, nós cristãos não somos diferentes dos pecadores, somos apenas perdoados. Eu penso, desliga esse cara, corre do lugar onde você está, muda de estação, ele está literalmente enchendo o ar com doutrina de demônio, ele está tirando o poder da igreja. Meu Deus, até a natureza ensina melhor do que isso. Você já viu algum leão dando à luz a um veado? Você já viu um cavalo de corrida campeão dando à luz a um verme miserável? Nós somos descendência dele, diz a Bíblia. Somos ossos dos seus ossos. Somos carne da sua carne. A Bíblia diz, amados, agora nós somos filhos e filhas de Deus. E como Ele é, nós somos nesse mundo. Foi isso que a graça fez por nós. Meu Deus! Eu prego muito pesado. Foi isso que a graça fez por nós. Sabe, algumas pessoas, essa religião estranha é tão... Isso torna o que Jesus fez mais glorioso, não menos glorioso. Quando você pensa sobre isso, pegar uma escória como nós e fazer-nos iguais a Ele... Oh, meu Deus! Isso apenas faz a graça ser muito maior. É por isso que eu permaneço empolgado, é isso que me faz aceso há 30 anos. É por isso que a minha mãe agora oferta meus livros. Eu fui implacável com ela, baby. Deixa eu te dizer, ela foi salva. Então é por isso que o apóstolo João escreve, na mesma carta, todo aquele que diz que está em Jesus deve andar como ele andou. Andar como ele? Como faríamos isso? Vamos, grite. Então a próxima pergunta que vamos responder é como Jesus andou? Vamos responder na próxima sessão. Até lá! Oi, eu sou o John Bevere e eu quero falar sobre o implacável poder que você precisa para nunca desistir. Sabe, acabar é muito importante. Na verdade, é mais importante como terminamos do que como começamos. Jesus deixa isso claro, assim como o livro de Eclesiastes. Mas então, por que muitos crentes não estão terminando bem nesses dias? A Bíblia prediz. Ela diz, nos últimos dias muitos vão naufragar e muitos vão abandonar a fé. Por que isso acontece? Eu tenho viajado por todo o mundo por mais de 20 anos e move meu coração ver quantas pessoas deixam as igrejas, quantas pessoas abandonam a fé, quantas pessoas ainda dizem ser cristãs, mas perderam toda a motivação e toda a paixão. Por que isso acontece? Eu vou te dizer por quê. Porque elas não estão armadas para sofrer. É sobre isso que trata Implacável. Pense nisso desta forma. Você vai para um ambiente hostil, e nesse ambiente hostil, balas voam, pessoas têm armas, e você vai para esse ambiente e é baleado. Quanto tempo vai levar para se recuperar da ferida da bala? Podem ser meses, pode ser até um ano. Mas pense nisso assim.
Antes de entrar naquele ambiente, você tira um tempo para pôr o colete à prova de balas. Então você entra num ambiente hostil e poucos tiros vão incomodar a você e ao seu povo. O colete à prova de balas impede as balas de penetrar em você. Agora, eis uma pergunta que eu quero te fazer como líder. E quando eu digo líder, você pode ser um pai, você pode ser uma mãe, você pode ser um pastor, pode ser um líder de uma organização. A maioria das pessoas com quem eu estou falando agora devem ser líderes, porque Deus disse que somos cabeça e não cauda. Então, eis a pergunta que eu quero te fazer como líder. Você gostaria de armar o seu povo, colocando neles um colete à prova de balas? Deus disse: o meu povo tem sido feito cativo, machucados por causa da falta de conhecimento. Você quer tirar um tempo para dar esse conhecimento àqueles que você ama, na sua própria vida, e estar preparado para a adversidade? Eu creio que o que Implacável vai fazer é armar você. Vai te preparar para o que a vida vai jogar em você. E a coisa que devemos estabelecer, e será firmemente estabelecida, é de onde vem essa tribulação, de onde vêm as provações. Você saberá e será estabelecido para que possa lutar devidamente, porque Romanos 5,17 deixa claro que todos aqueles que receberam a graça abundante de Deus e foram feitos justos diante dele, vão reinar em vida. Pessoas que não estão armadas para sofrer, que não estão adequadamente preparadas e armadas com a palavra de Deus contida em Implacável, são pessoas que vão acabar sendo levadas pela vida. É o meu desejo, a minha paixão, ver que a Igreja de Jesus Cristo na América e no mundo todo se levanta e se torna forte. E eu vejo o Implacável como uma ferramenta dada por Deus para nos preparar para estes dias que virão. Há dias gloriosos vindo, os dias vitoriosos estão vindo. Então eu quero que você se torne um crente implacável. Se quisermos alcançar o nosso destino dado por Deus, temos que ir contra a corrente do sistema desse mundo. Vocês são filhos e filhas do Deus Altíssimo. Jesus disse: deixe a sua luz brilhar para que o mundo possa ver suas obras. Nós devemos ser luz nesse mundo. Estamos dormindo e seremos mudados. Mudar significa alterar, transformar ou revolucionar.